Olá, eu sou Álvaro Dantas, sou constelador familiar, psicoterapeuta, trabalho com psicoterapia há cerca de 30 anos e o que me levou também a conhecer as constelações familiares. Então, tenho uma estrada com a constelação há cerca de 16 anos. E esse trabalho, o meu trabalho, tem sido especialmente acompanhar a relação de pais com os filhos, dos filhos com os pais. Eu trabalhava e trabalho ainda muito nesse âmbito das relações, especialmente com as crianças. E nesse caminho eu percebi a importância e o fundamento que é essa relação para a vida da gente, para a vida de todos nós. E isso me levou a pensar nesse curso, a pensar o quanto que é necessário que as famílias recuperem o potencial de ser educadoras, recuperem o potencial de assumir para elas mesmas o protagonismo da educação. Então esse curso tem a ver com isso. E nos últimos anos, especialmente nesse momento de pandemia, nesse momento que as relações quase que obrigatoriamente tiveram que se rever, muitas crises começaram, muitas dificuldades aconteceram, problemas com os filhos, problemas com os pais, e as pessoas vieram e vêm buscando apoio para entender melhor como lidar com essa convivência, como lidar com essa relação e como recuperar a essência dessa relação, o fundamento dessa relação. É sobre isso que a gente fala nesse curso, é sobre isso que eu venho trabalhando nos últimos anos na minha prática como constelador. É sobre isso que trata a importância de recuperar o caminho natural da educação, o caminho natural da relação entre pais e filhos. Então esse curso, mais do que falar sobre constelação familiar, falar sobre psicoterapia, falar sobre terapia, esse curso tem a ver com falar sobre educação sistêmica. Um olhar que eu venho trabalhando nos últimos anos, não só na minha prática profissional, mas também na minha prática familiar, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com a minha esposa, na minha relação e na minha compreensão, a partir de então, de como é ser filho dos meus pais. E nesse curso a gente trata disso, a recuperação desse olhar para a educação sistemicamente falando, que de certa maneira também é a recuperação, a regeneração das relações. Então se inscreve aí no curso, dá uma olhada com carinho no nosso conteúdo. Cada detalhe, cada aula foi preparada com muito carinho, com muita delicadeza e também com muita confiança de que é um movimento importante, um movimento necessário que pode ser transformador para você, como foi para mim. Venha fazer parte dessa rede de afetos, venha fazer parte desse movimento de transformação. Eu me chamo Márcio Cabral, estou fazendo a formação em constelação familiar com esse grande mestre que é o Álvaro, profundo conhecedor, está sendo muito especial, muito importante, não só na minha aplicação, mas também na minha vida. Eu passei 35 anos na universidade e o ambiente da universidade às vezes é um pouco maléfico para a alma da gente. Dentro do ambiente universitário, eu fiquei doente, com uma doença genética que muitas vezes me desesperava. Eu tive uma indicação de começar a trabalhar com constelação familiar. Fui fazer a primeira constelação e gostei muito, foi muito transformador e corri atrás de trabalhar com constelações familiares. E por acaso me deram a indicação de Álvaro Dantas. Da primeira entrevista, eu já senti que aquele seria o meu mestre. Por motivos dessa doença, eu adoeci um pouco mais, desisti de fazer a formação e depois voltei. Quando eu voltei, o Álvaro só me disse uma coisa: eu estou aqui. E estava mesmo. Quando começou a formação, eu sabia que eu estava no lugar certo. Ele conseguiu unir as pessoas com amor, com carinho, com escuta. Essa relação amorosa dessa pessoa que consegue traduzir o cuidado em palavras, em olhar, em escuta e no silêncio. É uma transformação muito profunda, mas que transforma tudo na gente. Os pensamentos, os sentimentos, as ações. E eu tenho certeza que eu escolhi o melhor mestre. E tudo que ele fizer
os trabalhos que ele vem propondo fazer, eu acho que são muito importantes, profundos e, como sempre, amorosos. Eu me chamo Ângelo Reis, sou constelador sistêmico familiar formado por Álvaro Dantas. Para mim, isso é motivo de muita alegria, é uma honra mesmo. Ser iniciado no mundo das constelações sistêmicas familiares, um aprofundamento conforme a formação que o Álvaro nos propôs, não tem preço. Foi absolutamente incrível, um campo de descobertas, onde eu me senti virado do avesso. Eu me assegurei bastante no percurso formativo com Álvaro. Sensibilidade e técnica, conhecimento e experiência. Álvaro reúne isso tudo e muito mais. Oi, me chamo Maria Luísa. Vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com a formação em constelação familiar com Álvaro. Gostaria de dizer que é muito transformador e muito intenso. E ao mesmo tempo é um intenso acolhedor, sabe? É demais, realmente um divisor de águas para mim. Eu só tenho a agradecer ao Álvaro, é um caminho de muito amor, muito mesmo. Olá, eu sou Viviane Sá. Então, eu conheci a constelação em 2018, bem recente. Eu estava na hora do almoço na empresa onde eu trabalhava e num bate-papo com amigos eu ouvi falar da constelação. Fiquei muito intrigada com tudo que eu ouvi e no mesmo dia, depois do almoço, eu fui pesquisar. Pesquisando na internet, eu achei o Álvaro. Então, assim como eu achei o Álvaro, eu achei também outros consteladores e fiquei ali sentindo qual seria o momento de assistir uma constelação. Eu consegui ir assistir uma constelação, fiquei muito apaixonada, eu amei tudo que eu vi ali, fiquei eufórica com tudo que eu vi ali. Comecei a olhar muitos vídeos na internet e pouco tempo depois eu já estava decidida de que eu ia fazer a formação. Até que eu achei de novo o Álvaro na minha pesquisa. E aí o Álvaro divulgou que ele ia fazer uma palestra, um bate-papo, e eu fui. Naquele dia eu saí de lá decidida, eu não pensei duas vezes de que eu ia fazer a formação. Eu saí muito feliz, muito como se minha vida já estivesse transformando ali, já tivesse começado toda aquela transformação ali. E dali pra cá a minha vida só muda, só transforma o tempo inteiro. Conhecer o Álvaro, né, e passar por toda a formação, toda a jornada, né, com ele foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E como é bom ter o Álvaro como meu mentor, como eu me conecto com ele, como eu admiro